Senhor, queridos, Deus abençoe. Mais uma dica de leitura aí do Verdades da Teologia, trazendo sempre dica de leitura para você que nos acompanha aí, juntamente aí nas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida. No último vídeo que eu gravei sobre o comentário Atos, e eu comentei sobre outro comentário. Só que este comentário, ele é o comentário cultural da Bíblia. Ele vai estar trazendo assim a sua cultura do texto que você está lendo, que há uma dificuldade de se entender. Estou aqui na minha mão, comentário histórico e cultural da Bíblia, ok? Vida Nova. É um recurso indispensável para conhecer detalhes da cultura bíblica, do versículo do texto que você está lendo. E ele é muito interessante, que ele vai trabalhar do contexto e cultura de cada versículo do Novo Testamento. É uma obra que é o Antigo e o Novo Testamento, ok? Tá aí. É muito bom esse do Vida Nova, gostei demais, tá? Ele vem trazendo assim, é um comentário muito bom. Porque Jesus disse para nós não orar como os pagãos. Então, tem várias outras dúvidas de texto que vai trabalhar com a cultura da época dentro do texto, ok? A lascívia como adultério, integridade em vez de juramento, a ira como homicídio. Então vai tratar todos, aqui é o Novo Testamento, vai tratar a reação das multidões, então vai tratar sobre isso, tocando impuros a lepra, vai tratar. Você quer saber sobre o contexto histórico da mulher do fluxo de sangue? Você quer saber do contexto histórico a qual João estava na ilha de Pátmos? Você quer saber o contexto histórico que estava passando ali naquela época, religiosa, até mesmo, vamos dizer, no governo, dos imperadores? Como que estava aquela igreja? Qual era a situação cultural, histórica daquela época? Então esse comentário histórico-cultural da Bíblia, ele vai tratar versículo por versículo, é muito interessante, amém? Então ele vai explicar aqui o contexto histórico, quando ele diz abençoando as crianças do reino, ele vai explicar no seu contexto histórico-cultural, no contexto judaico, etc., qual o seu significado. Últimos e os primeiros, ele vai explicar no contexto histórico. Então, assim, uma análise do custo-benefício do reino. Então, ele vai trazer todo o contexto histórico do Novo Testamento até Apocalipse, ok? Então, você vai ver assim, é muito interessante. Eu falei no começo, Jesus nos advertiu que não orássemos como os pagãos. Por quê? Mas como os pagãos oravam? Porque Tiago, em sua carta, tinha tanta certeza que os ricos exploram os pobres e os arrastariam para os tribunais, porque as pessoas achavam incomum Jesus exorcizar demônios com autoridade. Então, tudo isso e muito mais é de Mateus, Apocalipse, Novo Testamento, comentário cultural, histórico da Bíblia, versículo por versículo do Vida Nova. Vem com sua caixinha, tá? E comentário histórico-cultural da Bíblia, Antigo Testamento. Então aqui você vai ter todo um contexto histórico do Antigo Testamento. Então ele vai tratar, dentro do contexto histórico, as palavras em hebraica, aramaico, algumas partes, e vai tratar do contexto histórico. Números, vai tratar qual era o contexto histórico que estava passando naquela. Quando a gente pega Gênesis capítulo 1, ele vai estar no princípio. Então ele vai trazer aqui o texto egípcio de Tebas. Então ele vai trazer todo o contexto referente a todo o contexto histórico daquela época, a qual os judeus estavam no Egito e a qual Deus deu para Moisés escrever por quê e o motivo. Aí que está que a gente entende o Pentateuco ou a Torá. A gente vai entender muito claro com esse comentário bíblico, histórico e cultural do Vida Nova, Antigo e o Novo Testamento. Aí, você que é um estudante, um acadêmico, professor de escola dominical, você que preza a palavra de Deus, quer conhecer melhor, não vai te esfriar, meu irmão.
vai te fazer se achegar. O Seminário Verdade da Teologia, ele traz as pessoas até a cruz, a reconhecer quem é Ele. Quanto mais você conhece a Deus, que é Theos, teologia, Theos, Deus, logia, estudo, ciência, conhecimento, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, e só através da Bíblia. Está aqui mais uma dica de leitura para você. Comentário cultural histórico da Bíblia, versículo por versículo. Ok? Você que gosta de estudar, tá aí uma boa dica de leitura para você, para a sua estante, biblioteca, para você que gosta de conhecer a Deus. Seminário Verdades da Teologia, trazendo sempre novidade de leitura para você. Deus abençoe, querido. Fique com Deus.